Por deliberação da ERC, passamos a emitir agora um direito de resposta de Luís Filipe dos Prazeres Maria, agente da PSP e dirigente da Organização Sindical das Polícias, com referência ao primeiro episódio da grande reportagem Quando o Ódio Veste Farda, emitida no Jornal da Noite de 16 de novembro de 2022. Pela minha parte, despeço-me. Boa noite, bom fim de semana. Sucintamente diz, porque reserva o apuramento de todas as responsabilidades criminais, disciplinares e civis dos autores da reportagem e órgãos de comunicação social que publicaram o seu conteúdo e dos piratas informáticos utilizados para aceder a grupos privados em violação da lei. Para os tribunais e demais entidades competentes, que nada do que foi passado na reportagem permitia imputar-lhe, como foi feito, comportamentos de incitamento ao ódio, seja contra quem for, e muito menos permitia acusá-lo de difusão de mensagens racistas ou xenófobas, os quais, aliás, a terem existido da parte de alguém, repudia veementemente. Quanto ao processo da detenção do Sr. Mário Brites, findo há mais de 11 anos, afigura-se-lhe evidente que a sua inclusão na reportagem não mais visou que cumprir uma inexplicável intenção jornalística de expor o visado à crítica pública. Aliás, de outra forma, não seria possível conseguir tal intento, pois os dois posts que a peça refere que o mesmo partilhou nas redes sociais não contêm qualquer comentário do autor da partilha e, portanto, não possibilitavam, por si só, alcançar tal desiderato. Não se compreende, pois, de onde surge a tendenciosa e inaceitável afirmação do jornalista ao referir, no silêncio agressivo daqueles grupos fechados, o ermita Luís Maria rompe o colete de forças, enche o peito de ar e põe pimenta nas palavras. Palavras tais, na verdade, nunca ditas, simplesmente porque as alegadas partilhas não exibem comentários. Assim, com o dito intuito, foram os tais dois posts claramente parodiantes que o visado alegadamente partilhou, exibidos propositadamente de forma intervalada e repetida ao longo da reportagem, à medida que se ia introduzindo informação completamente irrealista e descontextualizada relativamente ao processo que levou à detenção e julgamento do Mário Brites, amparada por declarações do mesmo, notoriamente tendenciosas e desfasadas da prova feita em tribunal, e demais informação que nada tinha a ver consigo, mas que, da forma oportuna como foi apresentada, levava a que o público o tomasse como responsável e ou participante em todos os fatos apresentados. Para tanto, foi deturpado o resultado do julgamento, exibindo-se pequenos excertos da fundamentação do acórdão e de factos que o tribunal entendeu dar como não provados, para colocar um rótulo de criminoso no visado e o de vítima, como se lhe referiram ao longo de toda a peça, daquele que foi o arguido no processo e no mesmo condenado com trânsito em julgado por posse de arma de fogo proibida. Refere-se na peça que Mário Brites esteve preso 5 meses. O tribunal entendeu que não havia qualquer prova que o pudesse incriminar. Luís Maria continuou no ativo depois de o Tribunal de Sintra ter concluído que as peças do puzzle que o agente e outros colegas da esquadra do Cacém montaram contra Mário Brites, afinal, não encaixavam. O relato que Mário Brites nos fez encaixa no texto do acórdão. A versão de Luís Maria e dos colegas da PSP que o ajudaram a montar o puzzle serviu pelo menos para convencer o juiz de instrução que no início do processo enviou o Mário Brites para a cadeia de Lisboa. É notória a intenção de convencer o público que nada do que constava da acusação aconteceu, que tudo foi orquestrado pelo visado e que nessa cabala, com a única intenção de prejudicar penalmente o inocente, participaram os demais agentes da esquadra do Cacém que intervieram na ocorrência, concedendo-se estes jornalistas a si mesmos o direito de, sem qualquer tipo de prova ou evidência, publicamente rotularem todos esses agentes de cúmplices da prática de um hediondo crime. Esquecem-se os senhores jornalistas, porém, que o tribunal deu como provado que o visado se envolveu em confronto físico com o Mário Brites junto do prédio do primeiro e que no decurso desta contenda, porque o arguido Mário Brites segurou na mão uma arma de fogo, o assistente, para o desarmar, desferiu-lhe uma bufetada na cara e agarrou-lhe o pulso da mão na qual aquele segurava a pistola, puxando-lhe o braço para cima, tendo sido efetuado um disparo para o ar, caindo de seguida ambos no chão. Na verdade, o tribunal apenas não considerou o disparo voluntário e não que não tivesse existido, daí absolvendo o arguido da tentativa de homicídio.
Resulta bem claro do acórdão que apenas não se provou que o Mário Brites tivesse intenção de matar o visado, daí a sua absolvição, em respeito pelo indúbio pro réu e não porque o tribunal o tivesse considerado inocente, como com evidente intencionalidade de prejudicar o visado e demais polícias da esquadra do Cacém, o jornalista afirma na sua reportagem. Também se diz que em tribunal cada polícia contou uma versão diferente e a convicção da juíza foi-se esbatendo, ilustrando esta ideia com um pequeno excerto do acórdão. Importa afirmar que nenhuma das versões apresentadas demonstrou grande coerência, de forma a fazer com que o público ficasse, como certamente ficou, com a errada ideia que tal nota se referia às declarações dos polícias, ouvidos como testemunhas, quando resulta bem claro do acórdão que se fazia referência às versões opostas ali apresentadas, a defendida pelo visado na qualidade de ofendido e demandante e a apresentada pelo arguido Mário Brites. Foi este o motivo da absolvição, a dúvida gerada entre duas versões antagónicas e a falta de testemunhas relativamente ao início dos acontecimentos que pudessem corroborar uma ou outra e não a aclamada inocência deste último. Mário Brites foi absolvido e não declarado inocente apenas porque não foi dado como provado que o disparo foi feito durante a contenda com o visado em que este lhe agarrou o pulso da mão onde aquele segurava a pistola tivesse sido efetuado com intenções de matar. Lionel Maia, advogado.